Foi sancionada ontem, dia 5 de 1 de 2026, a nova lei que institui o Estatuto dos Servidores Policiais Científicos do Estado do Espírito Santo, um marco muito importante para nós, policiais científicos, peritos criminais, médicos legistas. Então, neste vídeo aqui, eu quero trazer aqui para você todas as informações que você precisa de saber para você entender o que está acontecendo, em que cenário que nós estamos, quais são os cargos que existem nesse novo órgão que foi criado, que é a Polícia Científica, e também quais são os requisitos, o que você precisa para poder ingressar no quadro dessa instituição, que é minha queridinha, obviamente, que é onde é a minha casa. Eu vou trazer aqui informações sobre a lei, sobre cargos, salários, requisitos e também sobre o que a gente pode esperar do novo concurso que o Casagrande já anunciou que vamos ter em 2026, ok? Então, se isso te interessa, ou se você conhece alguém que se interesse por esse assunto, compartilhe esse vídeo. Se você ainda não está inscrito neste canal, por favor, faça isso, esse canal. Nesse ano de 2026 eu vou dedicar a trazer informações técnicas e não técnicas bem relevantes para você, conteúdo de extrema qualidade, e eu preciso da sua ajuda, então comece a seguir esse canal e deixa aqui no seu comentário se por um acaso eu não responder alguma dúvida que você teve, deixa aqui nos comentários também. E vou deixar aqui também na descrição desse vídeo link para você participar de um grupo, se você se interessa em algum desses cargos que eu vou falar aqui do Projeto Perito. Você entra lá no grupo, é um grupo gratuito, que lá eu vou passar todas as informações do que vai acontecer. Combinado? Então vamos lá. Primeiramente, é importante que você entenda que a polícia científica, muitas pessoas ainda confundem isso. O cargo de perito criminal, antigamente, aqui no estado do Espírito Santo, ficava dentro da instituição Polícia Civil. Tá? Até o último concurso, foi o concurso que eu passei de 2018 e 2019, nós éramos policiais civis, mas no cargo de policial de peritos criminais, peritos médicos legistas também. Porém, por uma luta que eu posso falar em outro vídeo, inclusive eu quero fazer uma playlist aqui, eu quero fazer uma série de vídeos explicando mais sobre a perícia criminal, o que é, por que é importante, qual é a relevância que tem para a sociedade e para a persecução penal. Eu vou trazer isso em outro momento. É muito importante que você entenda que antigamente nós estávamos dentro da Polícia Civil. Isso significa que nós estávamos subordinados a uma autoridade máxima, que era o delegado geral. Okay? E aí, nós, como classe, assim como vários e vários estados do país, porque assim, ó, a situação dos peritos criminais, eu não vou falar com detalhes sobre isso aqui, mas só para vocês entenderem. Os peritos criminais estaduais, existem os peritos criminais da Polícia Federal, que é uma coisa, e nós, peritos criminais estaduais, nós temos cada estado se comporta de uma forma. Então, tem alguns estados que a perícia criminal ainda está dentro da Polícia Civil, são poucos estados, nós estávamos até 2024, se eu não me engano. Alguns estados é uma forma meio híbrida, está dentro da Polícia Civil, mas é um pouco autônomo, e a maioria dos estados já é um órgão à parte. Então, existe na administração direta do executivo, do Poder Executivo, na administração direta, existe a figura da Polícia Científica ou Instituto de Perícia, seja qual o nome for, mas como uma forma de um órgão independente. Existe a Polícia Civil e existe a Polícia Científica ou qualquer outro nome, tá? O que vai variar aqui são os nomes. Os peritos criminais, eles podem estar dentro da instituição Polícia Civil, que é a Polícia Judiciária, que quem já estudou para concurso sabe do que eu estou falando, se não, e você se interessa, você vai ter que aprender sobre isso. Então, nós fazíamos parte da Polícia Judiciária, que é a Polícia Civil, aqui no Brasil, mas agora, nós, aqui no estado do Espírito Santo, como na maioria dos estados, nós somos uma polícia à parte. Nós temos o status, aqui no estado do Espírito Santo, temos o status também de polícia, mas assim como existe a Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Penal, existe também a Polícia Científica. Tá? Então, nós somos aqui no estado, nós somos Polícia Científica. Alguns estados chamam de IGP, por exemplo, Rio Grande do Sul chama de IGP, então Instituto Geral de Perícias, onde estão lotados os peritos criminais, que exercem a mesma função. Seja quem está na Polícia Civil, seja quem está num órgão independente, nós exercemos a mesma função. Porém, temos algumas nuances aqui interessantes que eu não vou tratar nesse vídeo, que o porquê que há uma tendência mundial e faz total sentido de que os peritos não estejam dentro da Polícia Judiciária. Porque a Polícia Judiciária, ela tem um condão, ela tem um objetivo de investigar os crimes e ajudar, ele é Polícia Judiciária, ajudar o judiciário. Nós, peritos criminais, também, de uma certa forma, nós ajudamos o judiciário, mas nós produzimos prova técnica de forma imparcial. Salvo uma discussão que eu acho muito legal e interessante, que eu posso trazer em outro vídeo, mas só para vocês entenderem, na persecução penal, da mesma forma que o juiz é aquele que julga
de forma muito superficial, tá, gente? A persecução penal é um pouco mais complexo que isso. A polícia penal, desculpa, o juiz é responsável pelo julgamento, os promotores pela acusação, a defensoria pela defesa, cada um tem o seu papel, certo? A polícia judiciária, no inquérito policial, para trazer ali materialidade do crime para a promotoria. Então, cada um tem a sua função. Os peritos criminais, nesse balaio, têm a função de produzir uma prova técnica. Então, é uma prova que não é uma prova circunstancial. Por exemplo, dentro de um inquérito policial, você tem as provas circunstanciais, tem as provas testemunhais e tem as provas técnicas, as provas objetivas. Essas provas são produzidas por peritos criminais que precisam de ter algumas formações específicas. É por isso que não é todo mundo que pode ser perito criminal, porque você precisa de usar o seu conhecimento que você adquiriu numa graduação, num curso superior, para você conseguir trazer uma prova técnica para o processo, porque o juiz, o promotor, eles não sabem sobre todos os assuntos, obviamente, então nós temos os peritos criminais. E vale ressaltar aqui que perito criminal não é a mesma coisa que perito judicial. Perito criminal é aquele que é concursado e ele é responsável por produzir para o Estado, na persecução penal, essa prova técnica. O perito judicial é aquele que, durante o processo, seja administrativo, seja civil, desculpa, administrativo não, seja processo civil, processos criminais ou qualquer outra coisa, o juiz, ele pode nomear alguém que é um perito no sentido técnico da palavra, né, expert em algum assunto, pode nomear para poder entender alguma coisa ali no processo que o juiz, obviamente, não entende sobre tudo. Então, eu nem sei muito, gente, sobre perícia judicial, então vamos nos ater aqui à perícia criminal, que é uma polícia ou está dentro de uma polícia que precisa de passar por um concurso público, tá? Então é isso que são os peritos criminais. Então, voltando à história, aqui no estado, nós estamos dentro da Polícia Civil e depois de um longo processo de negociação com o governo político, conseguimos a nossa autonomia e hoje nós somos um órgão independente. A Polícia Civil está aqui e a Polícia Científica está aqui. Nós trabalhamos juntos, mas nós não temos mais a mesma hierarquia, nós somos órgãos diferentes. Nós temos um perito geral, que é o nosso chefe maior, acima dele só tem o nosso governador. É um passo muito importante que nós demos para a nossa autonomia e valorização do nosso trabalho, que é tão importante para a sociedade, ok? Então, beleza. Entendido isso, o que foi, então, sancionada ontem, que eu comentei com vocês, foi a lei que institui. Quando vocês estudarem direito administrativo, vocês vão ver que todo órgão que faz parte da administração direta ou indireta, enfim, precisa de ser criado por uma lei, que essa lei foi criada em 2024, se eu não me engano. Então, criou o órgão. Pronto, o órgão existe como uma instituição. Ótimo. Depois disso, nós precisávamos ter a aprovação do nosso estatuto. O que é o estatuto? O estatuto dos servidores. É lá onde vai estar dizendo quais são os nossos direitos, nossas obrigações, garantias, processos disciplinares, o que a gente pode, o que a gente não pode fazer, quais são as nossas licenças, as nossas garantias e também a aprovação, houve também a aprovação de uma tabela de progressão de carreira. Então, a gente tem progressão, tem promoção, tem lá nessa tabela, eu vou trazer para vocês entenderem quanto que é o salário a partir da aprovação dessa lei. E também lá, também nessa lei, está dizendo tudo o que a gente precisava para poder saber como que vai ser o próximo concurso. Então, eu vou trazer tudo isso para vocês, fiquem tranquilos. Vamos lá, deixa eu trazer vocês aqui para essa lei, para vocês verem, para a gente trazer aqui alguns pontos importantes que eu quero trazer aqui. É uma lei bem grande, ok? É uma lei bem grande que vocês podem procurar aí, que vocês vão ver que é bem interessante. Inclusive, quem vai tentar concurso para essa área vai precisar de ler essa lei, porque essa lei vai cair no concurso com certeza absoluta. Então, aqui tem todas as informações que a gente precisa. O que eu vou me ater com vocês aqui primeiro, eu vou mostrar aqui a tabela. Não, eu vou mostrar aqui primeiro os 3 cargos que agora existem na Polícia Científica. Primeira coisa, todos os 3 cargos que existem. O que é cargo, Aline? Cargo é um nome que se dá para um conjunto de atribuições. Então, perito oficial criminal são os peritos criminais, que podem ser internos, externos, que podem ser vários tipos. Nós somos uma equipe muito grande, então nós temos os peritos criminais. E eu vou falar
para ser perito criminal, o que você precisa? Tem os peritos médicos, peritos oficiais médicos legistas, deixa eu mostrar aqui, deixa eu mostrar por aqui, ó. Perito oficial criminal, que é o que eu sou, tá? Depois eu vou mostrar isso aqui com calma, tá? Aqui estão todas as atribuições. Tem o perito oficial médico legista, que obviamente só pode ser médico. Depois eu vou falar também de algumas dos requisitos. E aqui é a novidade, que é muito interessante, que é um cargo de nível médio e técnico, que eu vou falar também com calma, que são os assistentes de perícia. Então, para trabalhar na Polícia Científica como servidor e sendo enquadrado, outro detalhe, muito interessante, que essa lei diz que qualquer pessoa que trabalha nesse órgão como servidor, isso é, não é terceirizado, não trabalha numa empresa que presta serviço para o governo, passou num concurso, ele vai ter o condão de ser policial científico. Vai ter porte de arma, vai ter aposentadoria especial, enfim, vai ter. Depois vocês leem aqui, é uma lei muito importante. Então, vai ter todos esses benefícios. Então, temos 3 cargos: perito oficial criminal, perito oficial médico legista e assistente de perícia, tá? Mais uma vez, vou falar depois com calma o que você precisa para ser cada um desses. Aqui tem as atribuições e o quantitativo. A quantidade de vagas de perito oficial criminal são 522, médico legista 120 e esse assistente de perícia vão ser 250 vagas. Aline, isso significa que é esse quantitativo de vagas no próximo concurso? Não, gente. Isso é a quantidade total, o quadro cheio. Assim, a Polícia Científica está com o quadro completo. Quando isso acontecer, existem. É porque assim, ó. Uma vez me explicaram isso, eu achei bem legal. O que é um cargo? É como se fosse uma cadeira. Imagina uma sala onde tem 522 cadeiras. Tá? Então, só pode sentar alguém, se tiver todo mundo sentado, só pode sentar alguém se outra pessoa levantar. Então, hoje eu não sei efetivamente quantos nós estamos na ativa, mas, obviamente, talvez uns 300 e pouco. Então, a gente vai ter ali algumas outras vagas que a gente também não sabe se no próximo concurso vai ter. Eles vão abrir vagas para preencher todos esses cargos, a gente não sabe, tá? Depois eu vou falar sobre isso, sobre quantitativo. Mas isso aqui é a quantidade de cadeiras. Pensem assim, que cabem dentro do órgão para cada uma desses 3 cargos. Vou mostrar aqui rapidinho para vocês, deixa eu subir aqui um pouquinho. Deixa eu mudar a tela que eu acho que esse aqui vai ficar melhor. Ó, pronto. Vou mostrar aqui para vocês a tabela de cargos e salários que vai ser reajustada. Hoje é 8 mil e pouco, então vai passar a ser tanto para perito oficial criminal quanto para médico legista, vai passar a ser 9.393 inicial e final 18.850. Isso aqui em janeiro de 2025, não é ainda a tabela que está valendo, mas eles vão pagar um retroativo para a gente referente a esse valor. E ano que vem, desculpa, esse ano, 2026, até o final do ano, cadê? Ah, tá. E isso aqui é a tabela, deixa eu mostrar aqui primeiro. E em 2026, o salário vai para 10.159,77, o subsídio, tá? E do cargo de nível médio, eu acho que eles colocaram só a tabela de 2026, né? Vai ser de 3.803,80. É subsídio, ok? Então, subsídio, você vai precisar de estudar para você entender o que é subsídio. Mas, Aline, esse valor é o valor bruto? Não necessariamente. Esse valor é acrescido de algumas coisas. Então, a gente tem escala especial, a gente tem vale alimentação, a gente tem algumas outras coisas, tá? Que eu sou péssima de fazer essas contas, então eu não sei. Depois que o meu salário reajustar, eu posso vir aqui e mostrar para vocês. Mas vocês podem ver no portal da transparência também. Para eu saber quanto que vai dar mais ou menos líquido o meu salário. Eu nem sei quanto que vai dar. Foi um aumento mais ou menos de uns 10% comparado com o que a gente tinha. Esse é o salário subsídio. Existe, obviamente, os descontos, que não são poucos, são muitos. E existe também os acréscimos. Então, eu não sei mais ou menos quanto vai ficar, mas é uma tabela que dá para você ter uma ideia e comparar com o salário de outras perícias de outros estados, que apesar de ter melhorado um pouco, ainda é baixo comparado a outros estados. Tem estados que pagam para perícia criminal 20 e poucos mil. O mesmo salário, por exemplo, da Polícia Federal. Então, mas é isso, ok? Então, beleza, falei sobre os salários. Agora, deixa eu falar com vocês, deixa eu mudar aqui para mostrar para vocês uma coisa bem importante, que obviamente que é o que vocês têm que estar mais interessados. Porque quando a gente no quadro, fazer parte do nosso quadro e ser meu colega de trabalho de instituição, a gente precisa de saber se você atende aos requisitos. Nesses requisitos,
Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu vou falar assim, primeiro do médico legista, que é meio óbvio. Então, você precisa de ter diploma devidamente registrado em medicina, reconhecido pelo MEC, sempre. Registro no CRM e categoria pelo menos de nível B. CNH pelo menos de nível B, tá? Isso aqui é o requisito mínimo. Então, se você conhece algum médico que sonha em abrir morto, saber por que morreu, essas coisas, manda esse vídeo pra ele. Tá, vamos para Vamos passar para auxiliar primeiro, depois a gente fala de perito oficial. Para auxiliar, prestem atenção. Você precisa de ter um ensino médio completo, profissionalizante, o ensino médio profissionalizante completo ou o ensino médio acrescido de um curso técnico, ok? Aline, tenho só formação, tenho só concluir o ensino médio. Posso tentar? Não, você não vai poder, você vai precisar de fazer um curso técnico, que eu acho que isso é fácil de resolver. Escolhe um técnico aqui de alguma coisa e faz, porque aí sim você vai estar com os requisitos mínimos ali exigidos para passar nesse concurso de nível médio, tá? Então, pode ser técnico necropsia, radiologia, enfermagem, técnico de laboratório, análise clínicas, arquivo, biotecnologia, eletrônica, eletrotécnica, computação gráfica e design gráfico. Lembrando que, se você optar por isso e quiser fazer um curso técnico, seria interessante você fazer em algo que você gosta, porque provavelmente você vai ser lotado numa área afim, por exemplo. Técnico de necropsia, provavelmente vai trabalhar dentro do DML, do IML, técnico de laboratório. Vai trabalhar provavelmente dentro dos laboratórios comigo, por exemplo. Técnico de computação gráfica provavelmente vai trabalhar num setor afim, né? Então, isso tudo com certeza vai ser levado em consideração para saber mais ou menos aonde você vai trabalhar. E agora vamos lá. Para ser perito oficial criminal, você precisa de ter diploma devidamente registrado de bacharel ou licenciatura, fornecido por instituição de ensino, reconhecido pelo MEC. Aqui não fala de tecnólogo. Então, eu acredito que aqui, eu preciso de me informar melhor, mas eu acredito que aqui não vai aceitar tecnólogo. Você precisa de ser bacharel ou licenciatura, até porque existem as formações que são aceitas. É um rol taxativo, não é exemplificativo. Então, ou você tem essa formação ou não adianta. Registro no conselho de classe quando for o caso. E aí, isso é uma dúvida que eu também tenho. Eu não sei quando que é o caso, mas no geral não precisa. Por exemplo, eu sou farmacêutica de formação e eu não preciso, e eu tive que cancelar o meu CRF para poder entrar, tá? Então, isso aqui é em algum caso que eu não sei ainda exatamente qual é esse caso. E uma CNH no mínimo de categoria B. Agora vamos lá. Quais são as formações aceitas? Biomedicina, bioquímica, biotecnologia, ciências biológicas, farmácia, química, odontologia, psicologia, medicina veterinária, ciências contábeis, ciências econômicas, direito, ciência da computação, análise e desenvolvimento de sistemas, engenharia. Todas essas engenharias aqui, eu acho que deve ser todas, gente, todas as engenharias que existem, pelo menos aqui no Brasil, eu acredito, né? Não sei, todas essas engenharias aqui. Física, biofísica, geologia, gemologia, mineralogia e química industrial. Aline, sou formada em, sei lá, em análise, sei lá. Não adianta, não vai ser aceito, pelo menos para o cargo de perito oficial criminal, ok? Isso aqui é um rol taxativo, é muito importante que você saiba isso. Aline, no próximo concurso, aí agora, deixa eu trazer aqui para vocês para eu falar uma coisa muito importante sobre o próximo concurso. No próximo concurso vai ter vaga para todos os cargos? Eu acredito que sim, que vai ter pelo menos, né? Não sei quantas vagas. Isso aí, talvez nenhum governo ainda saiba. Então, vai ter vaga para os 3 cargos. Isso é fato. Aline, para os peritos oficiais, vai ter vaga para todos os cursos de formação? Todas aquelas formações que eu falei agora? Não sei. Não tem como saber neste momento. Eu acredito que eles vão fazer um levantamento dentro dos setores e ver quem está precisando e dar prioridade para os setores que estão precisando, ok? Então, não tem como saber. Então, beleza. Eu sei que isso é uma dúvida que vocês podem estar e podem estar ansiosos pensando nisso, porque eu também estaria. Mas agora, eu vou falar aqui como mentora de concurso, como uma pessoa que vive isso, respira isso, e uma pessoa que sabe do que tá falando, tá bom? Vamos resumir assim, eu sei do que eu estou falando. Concurso de perícia criminal, eu não sei se você já é concurseiro, se você já estuda para concurso ou não. Concurso de perícia criminal não é um concurso simples. Por quê? Porque, primeiro, eu sou a maior defensora de, cara, se você sonha em ser perito criminal, inclusive, como eu disse, eu vou fazer uma playlist falando tudo sobre a carreira, sobre. Eu sou a maior incentivadora de você
Cara, é um cargo que você realmente se realiza, você gosta do que você faz, porque é muito legal. É realmente assim, CSI, é muito legal. Quando você fala pra alguém que você é perito criminal, todo mundo enche os olhos, porque realmente é um cargo muito legal. Então, eu sou uma pessoa que vou sempre defender que você entre para essa carreira. Porém, eu preciso de fazer um alerta, porque eu converso com pessoas todos os dias. Pessoas que querem estudar para concurso, mas elas não sabem o preço que elas vão precisar de pagar e o quão complexo isso é. Apesar de ser completamente factível, acessível a todos, você precisa de entender que é um concurso complexo, porque primeiro, a prova, geralmente, a última prova foi assim, tá? A gente também não sabe como que vai ser a estrutura do próximo concurso. Mas foram 100 questões, porque foi até junto com a Polícia Civil, né? Então eram 100 questões, e dessas 100 questões, 50%, 50 questões era de conhecimentos básicos, então, de português, não, raciocínio lógico na nossa não caiu. Português e direitos. Não lembro bem agora, gente, mas a parte básica que cai em todos os concursos, de polícia principalmente, e a outra metade, conhecimentos ligados à sua formação. E mais do que isso, aqui a gente não tem, para cada formação daquela, não existe uma área, desculpa, vagas que sejam somente para farmacêutico, por exemplo. Eu sou farmacêutica, eu competi e eu tive que estudar matérias de ciências biológicas, farmácia, química e biomedicina. Para essas 4 formações, tinham 50 questões, que caía coisas de todas as formações. Então, eu tive que estudar toda uma base para concursos de carreira policial, mas tudo que caía eu estudei na minha graduação praticamente, mais do que essas pessoas estudaram. Então, é um concurso que você eu quero assim, de verdade, gente, falar com vocês a real. Não adianta vocês acharem que perto do edital, que vocês vão sentar, estudar um pouquinho, comprar um curso preparatório, estudar de qualquer jeito, vocês vão ser aprovados. É um concurso complexo e é um concurso que muita gente quer. Muita gente quer. Se você é formado em farmácia, biomedicina, então, eu conheço uma centena de pessoas que ainda estão na graduação, que já estão de olho nesse concurso. Então, vai ser um concurso concorrido. Você precisa de entender isso para você se preparar com antecedência. Então, isso significa que o sinal verde já foi dado. Se você ainda não começou sua preparação, você precisa de fazer isso. Inclusive, eu ainda não falei aqui. Ah, não, já falei sim. Desculpa, gente. Falei sim. Se você tem interesse neste concurso, entra no grupo do Projeto Perito, que lá eu vou te ajudar com mais informações do que você precisa de fazer para você ser aprovado nesse próximo concurso. Então, eu quero de verdade trazer, assim, um sentimento de que você precisa de entender que é um concurso que está às suas mãos, não tem, o jogo tá completamente aberto ainda a jogar, assim, sabe? Não tem ninguém que pode dizer assim, nossa, eu já estou garantido, mas tenha certeza que se você não começar, você não vai ter chance, porque vai ser concorrido e vai ser uma concorrência que tem qualidade. As pessoas que tentam, por exemplo, na mentoria, eu tenho mentoria para concurso público, e eu tenho uma turma da PCS, por exemplo, aqui no estado já tem uma turma que uma galera vai continuar estudando porque quer ser perito criminal. Não quer ser investigador, quer ser perito criminal. E é uma galera que já está estudando, ó. Então, se você ainda não começou, você precisa de fazer isso com urgência, seja para o cargo de nível médio, porque também vai ser muito concorrido, porque nós temos uma quantidade de pessoas que têm técnicos, né, no estado muito grande, então vai ser concorrido. Então você precisa de se começar a se preparar com antecedência. Deixa eu ver aqui se eu falei tudo. É isso, o concurso. Nós temos que ficar de olho, porque nos próximos meses aí, provavelmente o governo vai realmente autorizar oficialmente. Então, quais são as próximas etapas? Vamos lá. Quais são as próximas etapas? O concurso, ele foi anunciado. Isso é, vai ter. A próxima etapa, o governador tem que falar, autorizar, de fato. Ele tem que assinar um documento, falar assim, concurso autorizado oficialmente. Depois disso, começa-se todo o preparativo. Então, dentro lá da PCI, vai se formar uma comissão para o concurso. Depois disso, vai começar o processo de licitação para escolher a banca. Depois de escolher da banca, prepara o edital, depois do edital, publica-se o edital e tem a prova. Então, é um processo que é longo. Nós temos aí, pode esperar aí pelo menos aí 6 meses, mais, tá? 6 meses, 8 meses, talvez um ano para a prova daqui a um ano, talvez somente o ano que vem, mas é o tempo mínimo e tomara que demore mais, porque você precisa de se preparar com antecedência. Ouve a titia aqui, porque eu entendo de concurso, eu entendo de prova e eu entendo do cargo também. Então é isso. Se você tem alguma dúvida ainda, que eu não falei aqui, eu vou fazer outros vídeos. Se você, mais uma vez, se você não se inscreveu, se inscreve neste canal e vamos juntos, porque eu quero muito ter você aqui do lado de cá.